Muito bem, senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia. Nesse momento, ouviremos o presidente do Sinedran, nosso querido amigo César Teixeira. Senhor prefeito, meu companheiro Paulo, presidente do IMU, Marcos Rota, chefe da Casa Civil, em nome de que eu cumprimento todas as demais autoridades aqui presentes. Senhor prefeito, sobre o seu comando, sobre a sua orientação, sobre a sua visão como prefeito dessa cidade, Manaus hoje entra para a história. É um dia histórico para Manaus, para o Amazonas, para o Brasil e para o mundo. Na data de hoje, nós entregamos para a cidade, o senhor entrega para a cidade, sob o seu comando, atendendo a sua determinação, o seu trabalho de visar o futuro, principalmente a educação, porque esse ônibus ele tem a função de despertar a curiosidade, de despertar o estudo, para estudarmos ele, melhorarmos essa tecnologia. É um bebê, ele é apenas o 477º, ou seja, 467 ônibus fabricados com essa tecnologia. É o primeiro no pulmão do mundo, na Amazônia Ocidental. É o primeiro no maior estado brasileiro da Amazônia Ocidental. É o primeiro que vem rodar numa região onde a temperatura ela é mais elevada constantemente e a umidade é maior do que qualquer outra região. É um veículo para estudo, é uma nova tecnologia, é um bebê que nasce. E em Manaus, o comando do senhor, diante de tudo isso que o senhor tem feito, porque esse momento hoje, ele não nasce de ontem, ele nasce desde a primeira reunião que tivemos com o senhor, quando o senhor resolveu resolver o problema do transporte da cidade, acabar com aquela história dos ônibus parados, ônibus quebrados, ônibus velho, ônibus dando problema e a gente sofrendo, cumprimento de horário, ônibus superlotados, tudo isso com o trabalho do Paulo, que a gente vem trabalhando nesse tempo do governo do senhor constantemente. Isso hoje se combina com esse momento histórico. Eu quero agradecer aqui, eu não poderia deixar de agradecer, e eu preciso fazer isso, de agradecer ao Walter Anversa. Quero agradecer, ele não está presente, dado os seus compromissos, que é o CEO da Mercedes-Benz, que foi nosso companheiro para poder trazer esse ônibus aqui, porque o chassi é Mercedes-Benz. Agradecer ao meu amigo José Gil Vendramino, popular Zezinho da Caio. Ele foi um entusiasta que me pegou pelo braço e a gente foi para todos os lugares, conversou com todo mundo, para que esse ônibus pudesse se tornar realidade aqui, porque isso é uma disputa muito grande hoje no Brasil, porque por ser uma tecnologia muito nova, a sua linha de produção é muito limitada. Ele é um ônibus que não é uma carroceria como os outros ônibus aí. Ele tem muita tecnologia embarcada, a estrutura dele é totalmente diferente de um ônibus normal que se faz aí, os senhores viram isso. É um ônibus que 100%, é um ônibus 100% silencioso, os senhores viram isso. É um silêncio sepulcral. Quero agradecer também ao meu amigo, companheiro José Francisco Ribeiro, presidente do Banco Luso Brasileiro, que num telefonema entre eu e o Zezinho da Caio, ele falou: é para Manaus, é para vocês, faça, financie o ônibus. Eu tenho que agradecer ao meu colega João Antônio Sete Braga, que é conselheiro junto comigo da NTU, é o nosso presidente do Conselho Deliberativo e é o sócio majoritário da Eletra, fabricante desse ônibus. Devo muito a ele e a sua sobrinha,
a dona Milena Braga, que é a presidente da Eletra, que está aqui, o Silvestre que está aqui representando ela, né? Está aqui, deve a Milena o nosso agradecimento, porque esse ônibus ele já estava faturado, né? E ele foi separado, aí para Manaus vai, né? E numa semana a gente conseguiu fazer isso, mais uma semana transportamos até Belém, mais uma semana colocamos aqui em Manaus, para que essa data hoje pudesse acontecer. A você, Silvestre, nosso companheiro lá, que nos ajudou demais lá em São Paulo, muito obrigado. Ao Antônio Carlos, gerente de pós-venda, ao pessoal aqui da Martisa, o Wagner está aqui, né? O Wagner e o Anderson, são dois companheiros que somaram conosco, são pessoas que eu não poderia deixar de agradecer. Né? A dona Tânia Pires, que é a comercial da Caio, que me ajudou a colocar esse ônibus na carreta, né? E sair de madrugada com 2 motoristas e rodar 4.176 quilômetros direto para que chegasse, nós cumpríssemos os nossos prazos. E a todos aqueles que porventura eu esqueci de anotar o nome, peço perdão, mas se sintam todos homenageados, todos partícipes desse momento histórico que a cidade de Manaus tem. Quero agradecer aos meus companheiros empresários do sistema de transporte, todos eles que são companheiros, que são as pessoas que me dão suporte para que eu possa trabalhar. Aqui estão representados pelo Marco Aurélio, que está aí da Vega, está aí o Algacir Júnior, do grupo da integração, e todos os meus companheiros, a eles também não posso deixar de dizer muito obrigado. E ao senhor, pelo seu comando, pela sua administração, pelo que o senhor tem feito na cidade, né? A gente brinca sempre que não tem um dia que a gente abre as redes sociais que o senhor não está numa obra, melhorando uma escola, resolvendo uma praça, um asfalto que está chegando, o viaduto que está sendo feito. Quer dizer, seria impossível contar aqui as suas realizações. E essa é mais uma. Parabéns, nós nos sentimos felizes de estarmos sob o seu comando, porque Manaus nunca teve, na sua história de transporte, e eu já estou aqui há 30 anos, posso dizer isso de cátedra, trabalhando dioturnamente no transporte, o Paulo sabe disso, um momento como esse. Temos uma operação, um sistema de bilhetagem eletrônica com tecnologia, hoje as pessoas pagando por Pix, pagando com cartões, mais diversos tipos de pagamento, o nosso BI, os nossos CC, que o senhor colocou, o Centro de Controle Operacional, os investimentos em tecnologia que o senhor tem feito, são muito importantes para a nossa melhoria. Trocamos o sistema de bilhetagem eletrônica com o veículo, ou seja, trocamos a roda do carro com o veículo andando, né? Tivemos alguns problemas, mas vencemos e estamos aí hoje com o BI, um sistema que é modelo para o Brasil. Manaus hoje, o sistema de controle de bilhetagem eletrônica, o CCC da Prefeitura, é modelo para o Brasil. Fazemos live toda semana demonstrando esse sistema e as pessoas buscando orientação, buscando conhecimento para aprimorar os seus. O último foi de Maracaju. Essa semana nós vamos fazer com Fortaleza. E assim tem sido sucessivamente. Hoje nós somos modelo e a gente nos honra muito disso, de estarmos aqui hoje. O primeiro ônibus de emissão zero, que não emite nada, no pulmão do mundo, aqui em Manaus, na Amazônia, para o Brasil. Obrigado. Obrigado, César Tadeu, presidente do Sinetran. Nesse momento, senhoras e senhores, ouviremos o presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Com vocês, Paulo Henrique. Bem, bom dia a todos que estão aqui, bom dia prefeito, Marcos Roca, nosso vice-prefeito, bom dia Alonso, em nome de quem eu saúdo todos os vereadores, nosso deputado que está aqui, tem o vereador Trans, nossos secretários municipais, a pessoa do Strauss aqui, eu saúdo todos. Esse ônibus, prefeito, é um marco, ele é o 47º veículo elétrico a rodar no Brasil. Então vejo que são poucos, não são 500 ônibus.
É uma tecnologia nova, mas é uma tecnologia muito importante. Um ônibus desse elétrico emite zero de poluente e emissão direta. Isso significa que, como esse ônibus é um ônibus básico, um ônibus padrão, do básico para padrão, ele substitui um veículo a diesel que polui 105 toneladas de dióxido de carbono por ano. Então, nós estamos deixando de emitir 105 toneladas de dióxido de carbono. Isso sem falar no óxido nitroso e as partículas, as micropartículas, são partículas que saem do escapamento do ônibus com motor de combustão interna e que nós respiramos e também vão para o pulmão. Nós temos ônibus, a gente já está colocando aquela tecnologia Euro 6, e hoje nós conversávamos, o senhor me perguntava sobre isso na última reunião que nós tivemos. O Euro 6 que nós entregamos, ele não deixa de emitir o dióxido de carbono, ele deixa de emitir o óxido nitroso e os particulados, as outras partículas, mas ele continua emitindo o dióxido de carbono. Então significa que somente o ônibus elétrico é capaz de dar esse salto. E eu gostaria aqui de falar um pouco sobre a programação de ônibus, o prefeito vai falar sobre os números depois, mas esse ônibus é um ponta de linha. A prefeitura encomendou uma quantidade de ônibus. Esses ônibus, existe uma demora entre o financiamento e a adaptação da linha de montagem, e o prefeito estava nos cobrando que viesse um ônibus já na frente para que ele pudesse começar a testar. E aqui nós temos o professor Puga, da Universidade Federal do Amazonas, que é uma entidade parceira que está nos ajudando, porque eles vão fazer o controle. O grupo de controle energético da UFAM vai fazer o controle dessa emissão e desse consumo. Então aí a gente vai combinar o consumo desse ônibus com o consumo de um ônibus outro convencional, para a gente saber exatamente qual é o ganho operacional. E isso vai orientar os investimentos futuros da Prefeitura, do Estado, e vai contribuir para o Brasil, porque os estudos que nós fizemos aqui, pela Universidade Federal do Amazonas, serão usados em outros lugares do Brasil. Nós temos um clima mais quente, nós temos um asfalto mais abrasivo, nós temos uma característica de relevo, então tudo isso é importante para o estudo. Não adianta a gente pegar um estudo que foi feito fora e aplicar aqui, porque nós temos as nossas particularidades. Por isso esse ônibus é muito importante, é o ponta de linha que vai começar a fazer esse estudo enquanto a fábrica está avançando na fabricação dos demais. E aí eu gostaria aqui de falar um pouco sobre a tecnologia desse ônibus e as fábricas. Existem uma competição internacional para ver quem vai fazer os ônibus elétricos. E nós temos a facilidade de nós termos uma indústria nacional já bem avançada na fabricação de ônibus. E aqui nós temos representantes aqui, para vocês entenderem como é a confecção do ônibus. Normalmente um ônibus comum ele tem um chassis que ele já sai da fábrica de chassis motorizado. Então o chassis é da fabricante do motor. E depois ele vai para uma empresa que faz encarroçamento. A empresa faz toda a parte de carroceria do carro. Diferente de alguns lugares que faz o ônibus monobloco, onde é feito um ônibus já vem com tudo, igual o carro que a gente usa no nosso dia a dia. Então aqui nós temos da fábrica, nós temos o representante da Mercedes, que aqui representa a Mercedes, a Martisa, que está aqui conosco, aqui o Anderson da Martisa. A Mercedes fabrica o chassi desse ônibus. Depois a Mercedes encaminha para a empresa que vai fazer a eletrificação, uma parte da eletrificação. Daí vai encarroçar numa outra empresa e depois volta para a conclusão. Então veja que é um processo bastante difícil ali, essa linha de montagem, que são feitas unidades diferentes. E aí nós temos aqui a representante da empresa que fez o encarroçamento, que é a Caio. Nós temos também a representante da empresa que fez a eletrificação, que é a Eletra, junto com a VEG que faz a parte de motores, a parte de motores e bateria desse veículo. 100% nacional. Todas essas indústrias, prefeito, são indústrias do Brasil, que geram emprego no Brasil. Então nós temos aqui hoje um ônibus que é o ponta de linha, um ônibus com tecnologia muito avançada, que está batendo de frente com os ônibus fabricados fora do Brasil e que está se consolidando no mercado. Um ônibus de motor central, muito mais próximo daquilo que a gente conhece, com uma mecânica muito simples, a manutenção elétrica dele é muito simples também, o custo da manutenção é menor, o consumo é menor quando comparado a eletricidade com o combustível, e é isso que os estudos vão demonstrar. Cidade de Manaus ganha, prefeito, e isso só é possível por essa sua determinação e pela sua programação. Quando lá no início eu falo, é preciso mudar o conceito do transporte em Manaus.
O senhor disse que o problema de Manaus não é o transporte, é o conceito que vem ao longo dos anos e a falta, eu disse para o senhor me perguntava qual o problema, se é a falta de prioridade. E o prefeito Davi Almeida colocou o transporte como prioridade. Tudo que a gente está vendo de modernidade, inclusive esse ônibus comprado em tempo recorde, é resultado disso. Porque em outro tempo o banco não financiaria, não pagaria. Como agora é uma prefeitura que prioriza o transporte, que está investindo nisso, que está avançando nisso, os bancos têm essa facilidade de fazer, as fábricas têm digamos, essa vontade de vir para Manaus, porque Manaus se tornou referência, como disse o César Tadeu. Nós entregamos daqui a pouco um ônibus que vai ser o primeiro de muitos. E a cidade continuará ganhando a população, as pessoas que andam de ônibus. Obrigado. Obrigado, Paulo Henrique. Senhoras e senhores, estamos ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Manaus e também nos veículos de comunicação da nossa cidade. Nesse momento, ouviremos o pronunciamento do prefeito da cidade de Manaus, Davi Almeida. Bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a esse início de mudança que nós estamos tendo na cidade de Manaus no dia de hoje. Quero cumprimentar ao vice-prefeito Marcos Rota, vereador Alonso, vereador Mitoso, vereador Jander, vereador João Carlos, os que eu vi aqui, tem mais vereador, e o deputado Daniel Márcio Tavares está por aí? Vereador Márcio Tavares. Hoje é um dia muito importante. Esse é o primeiro ônibus elétrico do norte do Brasil que já começa a operar nos próximos dias. Nós temos programados uma licitação. Aqui o representante da empresa que venceu a licitação já me garantiu que até o final do ano entrega mais 12 ônibus. Falei aqui com o Marco Aurélio da Vega, que me entrega já em outubro mais um ônibus. Então, nós vamos ter até o final desse ônibus, esse ano, vamos ter 14 ônibus elétricos transitando na cidade de Manaus no transporte coletivo. Temos a possibilidade de mais ônibus, porém, os ônibus convencionais, do acordo da Prefeitura com o Sinetran, nós temos já em processo de produção e entrega até o final do ano mais 104 ônibus. É o Euro 6. Euro 6, todos eles Euro 6, que também diminui a emissão de poluentes no ar. Um ônibus como esse, como o Paulo falou, ano é 105 toneladas de dióxido de carbono que são jogados na atmosfera. Então, nós estamos fazendo exatamente esta mudança deste novo conceito que é mundial. Em Manaus já temos a fabricação das baterias dos ônibus elétricos. E a gente coloca à disposição dos fabricantes que queiram vir para cá, temos incentivos para que nós possamos, além das baterias, também fazer a fabricação aqui. Eu posso falar pela Prefeitura, mas eu tenho certeza que o Governo do Estado pode também participar de algo nesse sentido, caso seja uma necessidade dessas empresas. Manaus avançando, Manaus dando exemplo de sustentabilidade, de preservação. Nós temos um evento amanhã aqui na nossa cidade, a partir de amanhã, que fala muito dessa sustentabilidade, e esse ônibus ele faz parte da assinatura do contrato com o artista internacional que está vindo para cá, para fazer a compensação da emissão, de dióxido de carbono do avião, para que essas emissões elas possam ser compensadas. Por isso que nós, professor Pulga, fizemos ali a troca de ingressos por garrafas PET, para que elas não possam poluir. Nós vamos mostrar todo esse trabalho no final desse grande evento. O professor Pulga está aqui, que vai auxiliar também com a UFAM, e eu posso adiantar, que esse ônibus vai andar, é a linha 125, ele vai andar ali pelo campus, vai andar fazendo o trajeto dos alunos para o campus da Universidade Federal do Amazonas, até o centro da cidade. É a linha 125, é a linha 125 que tem lá na UFAM a sua estação final.
Nós acabamos de falar aqui com o Paulo e eu já vou anunciar. Nós temos o nosso planejamento, a construção. Vocês estão vendo o calor que está na cidade de Manaus. E nós queremos mudar isso, dando conforto aos nossos usuários. Quando nós iniciamos a nossa gestão, não existia em Manaus ônibus com ar-condicionado, imagina. Hoje nós já temos mais de 200 ônibus com ar-condicionado, chegando mais 104 ônibus com ar-condicionado, e a tendência é que a gente possa, ano a ano que vem a nossa meta também é comprar mais 200 ônibus e termos, quantos ônibus para o ano que vem? Você lembra? Nós temos a meta de 150 no ano que vem, mas só que é 200. Temos uma meta de 150 para o ano que vem, todos com ar-condicionado, mas eu desafiei as empresas para que a gente possa chegar até 200. Então, vocês veem o que está sendo feito no transporte coletivo de Manaus, e vocês, jornalistas, vocês já não fazem mais, não cobrem mais aquelas matérias em que os ônibus estão parados, que os ônibus estão quebrados. Isso não é mais pauta de vocês, porque nós mudamos a realidade. O Marcos Pontes, que tem ali, falaram que tinha os Transformers, né? Então, eu estou falando para nós, essa mudança ela está sendo gradativa na nossa cidade. E esse resultado ele é sentido. E nós fazemos pesquisas, então o transporte coletivo não é mais o ponto nevrálgico da nossa gestão, da nossa administração. Nós temos acompanhamento de tudo isso. E isso faz com que a gente possa continuar investindo em qualidade de vida e melhoria do serviço público. Eu estou aqui anunciando que nós temos, já iniciando esse ano, a construção de 10 grandes paradas com ar-condicionado. Sempre onde tiver uma grande aglomeração, sempre em parceria com o supermercado, com uma grande drogaria, com um shopping, com uma universidade, aonde tivermos esses grandes centros que têm a afluência de muitos passageiros, muitos usuários, nós vamos construir e eles vão administrar, vão fazer a limpeza, a conservação, a manutenção, e isso faz com que a prefeitura possa ceder o espaço para que eles possam explorar a publicidade. Tudo isso faz parte desse nosso planejamento de modernização e melhoria dos serviços do transporte coletivo na cidade de Manaus. Parabéns ao Paulo Henrique, que é o diretor do nosso Departamento de Trânsito e Transporte, às empresas, em nome do César, eu quero agradecer esses investimentos. E agora, nós tivemos na sexta-feira, na quinta e na sexta, a entrega de todos os documentos de quase 500 participantes da licitação do transporte complementar. O que é o transporte complementar? Eram aqueles, os amarelinhos, os alternativos executivos, que não vamos ter mais essa nomenclatura. Transporte vai se chamar transporte complementar. Todos os ônibus do transporte complementar serão ônibus novos, 0 quilômetro, para que a gente possa dar essa virada de chave no transporte coletivo na cidade de Manaus. Depois de 22 anos desse tipo de modal na nossa cidade, só agora nós vamos ter essa virada de chave nesse transporte complementar. Portanto, nós colocamos o transporte rodoviário melhorando, obrigado aos parceiros, e agora a gente melhora também o transporte complementar e agora a chegada dos ônibus elétricos que vão assim fazer a mudança, a transição dessa nova modalidade de transporte coletivo, em que nós pregamos a sustentabilidade e a preservação. Muito obrigado pela presença de todos e eu convido os senhores a nos acompanhar. Vocês vão fazer uma viagem histórica, aqueles que vão participar. É a primeira viagem em Manaus de um ônibus nesta tecnologia. O primeiro ônibus elétrico. Nós vamos mostrar o carregador, depois vamos mostrar o ônibus e vocês vão estar conosco. A gente sai do ônibus aqui, vamos carregar lá na empresa. Nós vamos carregar o ônibus lá na empresa, né, o Catua? Lá na Cidade Nova, lá na Nova Cidade. Então, vocês estão convidados. Muito obrigado e bom dia a todos.
Só um minuto, agora nós vamos te encerrar. Ah, vai ter pergunta? Vocês querem fazer perguntas? Sim! Sim! Cadê o microfone aí? Seu nome? Bom dia, Vivian Oliveira, do portal Rios Notícias. Prefeito, quais são os benefícios esperados em termos de economia e qualidade de vida para os moradores com essa iniciativa? Veja bem, quando nós colocarmos esses ônibus em operação, nós temos ali da nossa planilha de custos, nós retiramos da planilha de custos uma das nossas grandes despesas, que é o consumo de combustível, né? Então nós vamos tirar a partir do momento que nós avançamos na colocação desses novos ônibus, nós temos ali a diminuição das nossas despesas. É ambientalmente correto, é economicamente correto e comercialmente viável. Então, nós estamos fazendo essa transição. Isso vai dar aos nossos usuários uma melhor condição um melhor conforto, né? E a gente assim melhora a qualidade de vida da nossa cidade. Bom dia, Marcelo Luiz, da Cenário. Você falou sobre ele ser carregado na Cidade Nova, essa logística, ele vai para o FAM, ali para a Cidade Nova ser carregado? Não, nós vamos sair daqui, vocês vão ver, porque esses ônibus eles precisam de carga da bateria. Então nós montamos a estrutura dentro de uma das empresas, o carregador ele carrega à noite para que ele possa caminhar, para que ele possa transitar durante o dia. E nós vamos fazer, é a primeira carga que ele recebe. Esse ônibus ele veio numa carreta, veio carregado. E ele tem a carga suficiente para nós chegarmos até a empresa para fazermos a recarga para ele já poder sair. Inclusive nós queremos utilizá-lo, viu? Não vai dar prego não, de combustível não. Então nós queremos fazer com que esse ônibus ele possa transportar já a partir de amanhã alguns artistas que vão se apresentar no Festival Som Manaus. Foi por isso a vinda desse ônibus antecipada, em função da pegada ambiental do nosso projeto cultural. A segunda pergunta é sobre o Som Manaus. Ontem ocorreu uma situação com um artista indígena, a Tijuana. Meu amor, nós estamos aqui na pauta do ônibus. Eu tenho à tarde um evento só para tratar do Som Manaus, a gente cuida disso aí, tá bom? Então, à tarde vai ser esclarecido esse assunto com o artista indígena. Meu amor, tranquilo, tá? A gente fala sobre isso aí, tá bom? Bom dia, prefeito. Vamos lá, Prefeito, eu falo. Prefeito, em relação ao que ele exposição do Paulo também, essa economia que o senhor falou é importante em relação ao diesel, né? Imposto que o município acaba pagando. Quanto seria, Paulo, mais ou menos, por exemplo, com 10 ônibus, quanto vai deixar de pagar? Vejam bem, nós temos uma frota de aproximadamente 1.200 ônibus. Está quase isso, quase 1.200 ônibus. Esse é só o primeiro ônibus, então a gente não tem como a gente fazer um parâmetro, uma comparação. Nós vamos ter 14 ônibus. Então, a partir do momento que a gente tiver esses indicadores, a gente pode passar para vocês, tá bom? São 14 ônibus elétricos até o final do ano e mais 104 ônibus convencionais com ar-condicionado, tá bom? Quantas paradas? Mais 10 paradas de ônibus com ar-condicionado. Mesmo valor, normal. A segunda pergunta é, a respeito da linha, será 616? Não, 125, que serve ao FAM, vai para o centro para o FAM. É porque esse ônibus, esse aí, ele não tem a opção daquelas do lado esquerdo, da porta do lado esquerdo, entendeu? A plataforma. E ele é um ônibus baixo e ele não anda nos corredores centrais em função de não termos a opção de utilizar as plataformas. E como a UFAM está sendo a nossa parceira, ele faz esse trajeto do centro para a UFAM, tá bom? Vamos lá ver os ônibus? O ônibus, né? O ônibus. Tem coffee break? Ah, tem! Então bora lá, vamos ver. A gente vai lá. Vou mostrar o ônibus. Esse momento nós vamos, prefeito. Ele vai para uma encerrar. Se retirar o plano novo. De imediato mudou a agenda do prefeito da Vila.